Imagem é um conceito amplo. Por isso, falar em imagem nos remete a uma verdadeira diversidade de artefatos culturais. Entre eles a escultura, a pintura, a fotografia e o cinema. Podemos dizer que qualquer artefato imagético, seja ele uma escultura ou uma pintura, é uma construção que mantém relação com os costumes da sociedade em que ele está inserido. Mesmo que a imagem seja fruto do trabalho de um indivíduo, esta imagem e este indivíduo devem ser considerados em relação ao contexto histórico-cultural mais amplo. Isso quer dizer que o artefato imagético dialoga com toda uma herança cultural. As imagens, neste sentido, estão carregadas de significados e sentidos construídos histórica e socialmente. As imagens são representações visuais repletas de informações, tanto sobre o indivíduo que a construiu, quanto sobre a sociedade que ela está inserida. Na escultura denominada Grupo de Laoconte, por exemplo, podemos perceber aspectos da cultura helenística. A escultura data da segunda metade do século I a.C. e representa o trágico episódio em que Poseidon, deus dos mares, enviou 2 serpentes gigantescas para matar o sacerdote troiano Laoconte e seus filhos, Antifantes e Timbraeus. Este episódio mitológico está presente na Guerra de Troia, travada entre Esparta e Atenas, e foi narrado por Virgílio em seu poema Eneida. A estátua representa menos o caráter religioso ou mitológico e mais o caráter humano, que é expresso pelo rosto sofrido e o corpo contorcido de Laoconte, que tenta, em vão, salvar os filhos da morte iminente. No período em que esta escultura foi feita, a arte era altamente valorizada pela elite. E quanto maior a habilidade do artista, maior o preço da obra. A arte grega, no período helenístico, passou a servir mais à apreciação estética e menos à religiosidade. Por isso, os artistas passaram a se preocupar em representar mais realisticamente os movimentos através das expressões do corpo humano. Foi dessa forma que os artistas conquistaram o reconhecimento, a fama e a fortuna. Havia tendência, neste período, em retratar a realidade de maneira dramática e violenta. Lembremos que o período helenístico foi marcado pela ascensão do Império Romano, que tinha como diversão as lutas dos gladiadores nos coliseus. A escultura de Laoconte também apresenta a força da tragédia da mitologia grega, permeada por dor e paixão. Segundo Nietzsche, as tragédias gregas mesclam as formas belas e perfeitas, que representam o deus Apolo, e as linhas tensas e disformes, que representam o deus Dionísio. Neste sentido, a tensão e não a beleza seria a principal característica da arte helenística. Passemos agora da antiguidade para a Idade Moderna. Se a imagem traz, como afirmei anteriormente, determinados elementos do contexto em que foi produzida, o que dizer então do quadro O Viandante sobre um Mar de Névoa? Esta obra faz parte do trabalho do pintor alemão Caspar David Friedrich, que foi um dos inventores da pintura de paisagem. Se a escultura anterior traz a tragédia por meio da representação do corpo, Friedrich procurava transmitir emoções através de suas paisagens, que, segundo Gombrich, refletem o estado de espírito da poesia lírica romântica. Na verdade, Friedrich procurava em suas telas retratar um estado de alma, ou seja, a vida interior do indivíduo. Este, aliás, era um dos ideais da arte romântica da Alemanha nos séculos XVIII e XIX. O movimento artístico conhecido como romantismo teve grande força neste período histórico. Nasceu no contexto de afirmação da burguesia e do Estado Nacional. O romantismo de Friedrich buscava, nas representações das paisagens naturais, as características visuais de uma nação. Era a época do nacionalismo e, portanto, da invenção da cultura local. Entre as características deste nacionalismo romântico, podemos destacar, nos quadros de Friedrich, o culto à natureza, o qual as paisagens sublimes eram verdadeiras fontes de inspiração e refúgio para o indivíduo.
Era no contato com a natureza que os românticos acreditavam se aproximar de Deus. Seguindo o pensamento de Rousseau, os românticos acreditavam que um passeio ao cume de uma montanha serviria para purificar e engrandecer o espírito. No quadro, vemos um homem de costas que contempla a paisagem do alto de uma montanha. Trata-se de um viajante ou peregrino. Este indivíduo contempla solitário o mar de nuvens no cume da montanha. Aos seus pés repousa o sublime na paisagem grandiosa de horizonte infinito. O quadro convida o espectador a contemplar a paisagem, a se colocar no lugar do homem representado na tela. Foram os pintores de paisagem como Friedrich que inauguraram este novo modo de encarar a natureza, que se resume em olhar a natureza como pitoresca, que significa transformar a natureza em pintura. Quantas vezes não olhamos para uma paisagem e dissemos: isso parece um quadro? Podemos concluir então que as imagens que fazemos da natureza é uma herança dos pintores de paisagens. Hoje em dia, as imagens de paisagens fazem parte da lógica capitalista e são matérias-prima para as propagandas turísticas. Trouxe estas duas imagens, a escultura Grupo de Laocoonte e o quadro O Viandante sobre o Mar de Névoa, para mostrar que as imagens são verdadeiras materializações do imaginário do passado. Exatamente por este motivo que são importantes fontes para os historiadores.